livro que eu quero compartilhar com vocês inicialmente está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu vou ler ali para acompanhar, porque minha tradução é um pouco diferente. Acho que eu consigo ler ali. Ainda consigo. Amém. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores, odeia a luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus o atendeu ao seu pedido. Amém? Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e apresentamos a Ti, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, ó Pai, em nosso coração, venha ministrar na vida, ó Pai, dos Teus filhos, venha trazer, Senhor Deus, a Tua graça, a revelação que nós precisamos, ó Deus, para Te ouvir, para entender a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que Você tem feito já neste culto, ó Deus. Obrigado pelo louvor, pela adoração. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, que o Senhor continue conosco, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar, queridos. Eu gostaria de compartilhar um pouco da história de Jabes com vocês. Não apenas da oração dele, porque oração, todas as orações, nós temos vários exemplos de pessoas que oraram e foram grandemente atendidos. Mas algo mais, eu quero falar sobre a vida de Jabes. Apesar de que a Bíblia fala muito pouco de Jabes, se a gente olhar, são apenas esses 2 versículos que fala da vida de Jabes. E mais fala com profundidade. No início do texto fala assim que Jabes foi um homem mais respeitado entre seus irmãos. Mas o mais importante que eu quero tratar aqui é sobre a questão do nome Jabes. Como nós vimos ali, a palavra de Deus fala que Jabes, ele foi, quando a mãe dele o teve durante o seu parto, foi um momento de muitas dores. Ela teve muita dor, por isso ela deu esse nome para Jabes. Jabes significava tristeza, sofrimento, dor. E às vezes a gente, quando é declarado alguma coisa sobre a nossa vida, muitas vezes aquilo vai nos levar para o resto da nossa vida, aquela história. E Jabes sofreu talvez por muito tempo carregando aquele nome, carregando essa marca de que ele representava dor, representava sofrimento, representava angústia. Talvez por onde ele fosse, no ambiente que ele estava, alguém já olhava para ele e falava assim: poxa, vem aquele cara ali que representa dor, sofrimento. Porque é tão bom quando você está no ambiente e você chega e alguém olha para você, que fulano é alegre, que é para cima, que é descontraída, e ela alegra aquele ambiente. Ela faz aquele ambiente se transformar em algo agradável, e onde as pessoas se sentem bem ali. Mas não era o caso de Jabes. Ele se sentia destruído por causa daquele nome. Mesmo porque veio da mãe dele, a mãe dele colocou esse nome nele, que representava dor, angústia e sofrimento. E Jabes, ele não se conformava com aquilo. Então ele sabe que Deus era a fonte de toda a bênção para a vida dele. E ele vai até Deus, então ele vai orar a Deus. Deus, muda minha vida, eu não quero viver dessa forma, eu não quero ser aquela pessoa que representa dor, que representa sofrimento. Eu quero algo diferente para a minha vida. Eu quero que Deus rompa com todo esse mal, com toda essa nuvem escura que eu tenho atravessado, cobrindo a minha vida, causando dor, sofrimento. Eu não posso viver dessa maneira. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, ele disse: não vos conformeis com este mundo. Muitas vezes você está vivendo uma situação que não é agradável. Você vai continuar vivendo naquela situação, calado, parado, sem questionar, sem falar, reclamar com Deus? Então Jabes, ele pegou e chegou diante de Deus e falou: Deus, eu não quero. Muda minha história, muda meu nome. Eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida. E nós sabemos que Deus respondeu, porque o início do versículo fala que Jabes era o homem mais respeitado dos seus irmãos.
Não só a história de Jabes, mas nós temos outras histórias de pessoas que viveram situações por causa de uma palavra ou por causa de situações que ela viveram e tiveram que mudar alguma coisa na sua vida. Eu encontrei um exemplo talvez próximo disso, de uma pessoa que estava vivendo sobre uma pressão, que era Esté. Esté casou com o rei Xerxes, ou Assuero. E nesse período que ela casou, logo depois, o Assuero tinha um príncipe, um dos seus conselheiros, chamado Amã. E Amã odiava os judeus. Esté era judia. Esté era judia e ela estava naquela situação. Ela não falou para o rei que ela era judia. E Naamã queria destruir, ele odiava os judeus, ele queria destruir todos os judeus. Então ele chega até o rei Xerxes e oferece a ele uma quantia em dinheiro. Queria depositar no tesouro real 10 mil talentos em prata e em ouro. Que o rei fizesse um decreto para que ele tivesse essa carta e que ele fosse e matasse todos os judeus. E aquilo se espalhou por toda a província de Susã, aquela terra. E Mardoqueu, que era tio de Esté, ele descobre esse decreto e ele começa a orar e começa a jejuar. Ele leva todo o povo judeu a orar também. O povo estava clamando por um milagre. Eles precisavam de um milagre. Eles precisavam de algo que acontecesse na vida dele, que mudasse a história. Senão todo o povo judeu seria exterminado naquele tempo ali. Mardoqueu orava pelos cantos, com saco de pano, com cinza na cabeça. Esther descobre como ele estava, a situação dele, manda que um dos seus servos vá até ele para discutir, perguntar por que ele estava passando por aquilo ali. E Mardoqueu então passa para ela, entrega para ela aquele decreto. Fala assim, ó, está acontecendo isso, isso e isso. E você tem que resolver. Mas naquela época existiam as leis que os reis determinavam dentro do reinado dele. Nenhuma pessoa podia adentrar na presença do rei se não fosse chamado ou convidado. Esté já tinha mais de 30 dias que não ia na presença do rei. Então ela não tinha como reivindicar esse pedido para livrar o povo daquela perseguição. Então ela manda um recado para Mardoqueu. Peça ao povo então que ore e jejue. Porque se eu tiver que ir ao rei, eu vou. Talvez eu vou morrer, mas se eu tiver que ir, eu vou. Aí Mardoqueu manda um outro recado para Esté. Ele manda dizer para ela o seguinte, lá em Esté, capítulo 4, de 13 a 14. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe, se não foi para um momento como esse que você foi colocado no palácio, na posição de rainha. Eu quero dizer com isso, muitas vezes, querido, o seu nome, a sua posição, tem sempre um porquê. Jabes, porque ele tinha esse nome, esse peso todo, ele buscou mais a Deus. Ele buscou mais a presença de Deus. A rainha Esté, ela estava numa posição de rainha, de privilégio, uma posição confortável naquele tempo. E surgiu uma situação que ela tinha que ser usada. Talvez, como Mardoqueu falou, foi para isso que você foi colocada neste lugar, nessa hora. Muitas vezes Deus nos coloca em posições de estratégia, em posições privilegiadas. Não é simplesmente para que você tenha o conforto de estar naquele lugar. Deus te colocou ali porque Ele tem algo especial para a sua vida, para te usar. Até mesmo riquezas que Ele coloca muitas vezes em nossas mãos, é por algum motivo. Deus não vai te dar nada por acaso. Deus não vai te dar nada por acaso. Assim, Jabes também ele não aceitou que o seu passado doloroso determinasse o seu futuro. Apesar de carregar esse nome triste, Jabes cresceu como alguém honrado. Ele se destacava entre todos os seus irmãos. Provavelmente isso aconteceu porque Jabes tinha um grande desejo de ser abençoado por Deus e poder viver uma vida melhor. E no momento certo,
Muitas vezes a gente pensa, que momento certo? Qual é o momento certo? O momento certo é quando você está pronto. Quando o seu coração está disposto à mudança na presença de Deus. Muitas vezes nós chegamos para Deus e clamamos e pedimos coisas para a nossa vida. Talvez passamos tempos de campanha de oração pedindo algo a Deus. E Deus nos te dá aquilo ali. Mas você não está preparado. Você ainda não está maduro o suficiente para fazer aquilo que você pediu a Deus. E muitas vezes você não está recebendo algo de Deus. Espere, não seja ansioso. Talvez não é o momento certo de você pedir aquilo. Não é o momento certo de Deus te dar aquilo. Existe um momento certo em que Deus vai colocar coisas na sua mão, vai te colocar em posições que você precisa estar ali. E Jabes, no momento certo, ele fez esse pedido. No momento certo, ele chegou até Deus com uma oração sincera. Ele pediu que Deus o abençoasse de uma maneira muito especial e que permanecesse com ele para sempre. Jabes também pediu que o limite de suas terras fosse aumentado, que ele fosse protegido de todo mal. Ele pediu que Deus o livrasse da dor e do sofrimento. Amorosamente Deus o atendeu. Ele ouviu a oração de Jabes. Ele concedeu tudo o que ele havia pedido. E as pessoas à sua volta reconheciam as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Jabes, ele fez 4 pedidos especiais para Deus. O primeiro pedido ele falou: abençoa-me. Aumenta as minhas terras. Jabes pediu que Deus o abençoasse a sua vida e expandisse o seu território. Com esse pedido, Jabes mostra que reconhece que Deus é a fonte de sucesso e crescimento. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem depositado os seus tesouros? Jabes, ele reconheceu que Deus era a fonte de todo o sucesso. Era alguém que podia abençoá-lo. É alguém que podia expandir as suas terras. É alguém que podia fazer com que ele alcançasse novas terras. Ele confiava que a graça divina poderia conceder-lhe uma vida próspera e abundante. O segundo pedido de Jabes, que a presença de Deus em sua vida e que a sua mão estivesse com ele continuamente. Jabes pediu que Deus fosse com ele em tudo aquilo que ele fizesse. Às vezes a gente pensa que é algo comum isso. Mas eu conheço muitas pessoas que pediram bênção para Deus. Depois que foram abençoados, se afastaram de Deus. Depois que foram abençoados, esqueceram-se de Deus. Na palavra de Deus tem um exemplo daqueles leprosos que foram curados. Apenas 2 voltaram, o restante se afastaram. Quantas vezes você pede bênção a Deus, você pede coisas para Deus, para a sua vida, e você se esquece de Deus, você não caminha com Deus, não caminha na presença dEle. Lá em Êxodo capítulo 33, 15, nós temos a história de Moisés, quando estava levando o povo pelo deserto, e Moisés declarou para Deus, em um momento que Deus falou que não seguiria com ele mais, e ele falou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Não basta recebermos a bênção de Deus, se a presença dEle não estiver em nossa vida. Você não vai prosperar sem a presença de Deus. Deus pode te dar algo hoje, se você se afastar de Deus, você vai perder aquilo que Ele te deu. Com o passar do tempo, aquilo vai se consumir na sua mão, porque é Deus quem faz prosperar e que dá vida para você de tudo aquilo que você precisa. Então não se afaste de Deus, seja como Jabes, peça que a presença de Deus esteja na sua vida constantemente. O terceiro pedido de Jabes, ele pediu: guarda-me do mal. Jabes orou para que Deus o livrasse dos perigos, dos males e tentações, que eu pudesse afetar e distanciar do caminho certo com o Senhor. Esse pedido reflete a confiança que Jabes tinha em Deus. Lá em Tiago fala que nós devemos enfrentar o diabo, mas fugir do pecado. Foge do pecado, foge daquilo que aparenta pecado, foge daquilo que vai te atrair para o mal. E Jabes, com ousadia, ele pediu: livra-me, guarda-me do mal. Não deixe que meu olho olhe para alguma coisa ruim, não deixe que minha mão toque em alguma coisa ruim. Me livra do mal, Senhor.
Lá em Mateus fala que se o seu olho pecar, arranca o teu olho. Se tua mão pecar, arranca a tua mão. É melhor entrar no reino do céu sem um braço, sem uma mão, mas ser salvo. Livra-me do mal. Isso é importante, querido, você se proteger, guardar o seu coração daquilo que é mal, daquilo que vai te atrair para o mal e vai te fazer pecar e perder a salvação. Não adianta você ter riquezas e perder a salvação. Como aquele rico insensato que juntou o seu celeiro e ele falou para Deus: Deus, alma, tens esse celeiro muito bens para muitos anos, come, folga e descansa. E Deus falou para ele: que te vale tudo isso, se hoje mesmo te pedir a tua alma? Guarda-me do mal. Peça isso para Deus. O quarto pedido de Jabes, ele falou: livramento da dor, porque ele pediu. Por fim, Jabes pede para que Deus o livrasse das dores, provavelmente refletindo sobre a sua história, sobre o significado do seu nome. Jabes pede para ser mantido longe da dor. Ele confiava que Deus podia transmitir as situações, transformar as situações da sua vida, podia reverter sofrimento em paz e conceder um futuro cheio de esperança. Livra-me da dor. Não deixe que eu fique lembrando, não deixe que eu fique guardando esse sentimento no meu coração, daquilo que meu nome representava. Não representa mais. Deus já tirou. Muitas vezes Deus tira algo de você e você continua carregando. Continua carregando aquela carga, aquele peso. Você não se livra daquilo. E já me livra dessa dor, me livra desse peso, dessa carga. Em Mateus 28 Deus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Troca a sua carga. Dê a sua carga pesada e pega a carga leve que o Senhor quer te dar para carregar. Não fique carregando dor, não fique carregando um sofrimento que não é seu mais. Eu vejo muitas pessoas que às vezes sofrem por algum tipo de enfermidade e falam assim: essa minha dor, esse meu... Ele toma posse daquilo ali como se fosse dele. A minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, a minha dor daquilo outro. Não é sua, querido. Não é sua. A dor que você está sentindo não é sua. Entrega no altar do Senhor. Faça como Jabes. Seja inteligente. Seja confiante em Deus. Isso me faz lembrar a história do povo de Deus quando estava sendo levado cativo para a Babilônia. E Deus manda que Jeremias declare uma palavra para o povo. Você imagina alguém sendo levado cativo, prisioneiro. A única coisa que passa pela cabeça dele é que ele não é ninguém. Ele é um prisioneiro. O destino dele talvez seja a morte, sofrer, trabalhar até morrer naquele lugar. Então, Deus manda que Jeremias fala para o povo: porque eu sou eu que conheço os pensamentos. Jeremias 11, 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus falou: eu tenho planos para vocês. Vocês estão sendo levados prisioneiros, mas vocês não vão ficar lá. Existe um plano de mudança para a vida de vocês. Às vezes nós olhamos a nossa situação de hoje como se fosse o fim. Não é o fim, querido. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Não determine, não deixe que o Satanás determine isso como o seu fim. A dor que você está passando hoje vai passar. O sofrimento que você está passando hoje vai passar. Porque Deus já preparou algo melhor para você. E nessa palavra Deus ainda continua falando para o povo. Jeremias fala: plantem, colham, construam naquele lugar. Ore para que o seu inimigo tenha paz, porque se ele tiver paz, vocês também terão paz. Não lute contra o seu inimigo. Ore por ele. Que Deus possa trazer paz à vida dele. Isso me lembra uma história também muito interessante sobre a vida de Moisés. Moisés era um hebreu que nasceu no Egito, e Moisés nasceu com uma sentença de morte. Às vezes tem gente que nasce com tantas promessas. Moisés nasceu com uma sentença de morte. Por quê? O povo hebreu estava crescendo, era muito numeroso no Egito.
E Faraó, preocupado com a quantidade do povo que estava crescendo, ele determinou que as parteiras matassem todo menino, homem que nascesse durante o parto. Quando nasceu o menino, você vai lá e mata aquela criança, não deixa ela sobreviver, para que não cresça mais o povo durante o meu reinado. E as parteiras, com medo e com pena, não matavam aquelas crianças. Elas deixavam algumas viverem. E o número continuou crescendo. E Faraó, quando descobriu o que estava acontecendo, chamou as parteiras e falou assim: vem cá, o que está acontecendo? Por que continua crescendo? E as parteiras falaram assim: ó, rei, as mulheres hebreias são muito fortes. Elas conseguem ter o filho antes que a gente chegue lá, ela já tem o filho. E escondem e nós não conseguimos matá-lo durante o parto. Então o Faraó fica mais enfurecido e fala: então tá bom. Então a partir de hoje, todo recém-nascido vão pegar e jogar no rio Nilo. Será jogado ali. Ali os jacarés vão comer e eles vão morrer do mesmo jeito. E assim era feito. Toda criança que nascia, logo depois era pego e jogado no rio Nilo. E foi no meio desse momento que Moisés nasce. Onde toda criança deveria ser jogada no rio Nilo. Era uma lei do Egito. E o povo era escravo naquele lugar. Eu imagino que quando Moisés nasceu, a mãe dele olhou para ele, o pai dele olhou para ele. Joquebede olhou e falou assim: poxa, meu filho. Olhou para ele: não pode ser. Eu imagino o plano que foi rolando na cabeça daquela mulher, daqueles pais, de tentar proteger o filho dele, que talvez aos olhos deles não tinha esperança, que era lei, tinha que ser morto. Eles estavam desobedecendo ali naquele momento. E por algum tempo Joquebede, ele conseguiu esconder aquele menino que amamentava e cuidava. Mas todos sabem que tem filho pequeno, que já teve filho pequeno em casa, não é fácil esconder uma criança pequena dentro de casa. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai fazer algum barulho. E eu imagino que as casas naquela época eram muito próximas umas das outras. Existiam espiões, existiam os guardas do Egito que rodavam, circulavam o tempo todo ali naquela região. Mas assim mesmo Joquebede conseguiu esconder Moisés por um bom tempo. Quando ela percebeu que não tinha mais como ela fazer aquilo, ela ia acabar perdendo o filho dela. Ela tem um plano de colocá-lo ele num cesto e colocar no rio Nilo. Eu vou colocá-lo no Nilo, no cesto bem fechado, e a correnteza vai levar ele. Em algum momento alguém vai encontrar e vai cuidar do meu filho. Quem sabe ele não morra. Era uma esperança que ela tinha para o filho dela. E assim ela fez. Ela foi preparando aquele cesto. Eu imagino a preocupação dela em preparar um cesto que não entrasse água, que não entrasse vento, que fosse protegido, que se virasse Moisés não caía. Então tinha toda essa preocupação, porque o rio Nilo ele era infestado de jacarés. Então não era fácil ela pensar de botar o filho dela num rio onde tinha jacaré. Imagina a situação daquela mãe, o coração dela. Mas era a única esperança que ela via. Então assim ela preparou aquele cesto com muito cuidado. E colocou aquele cestinho no rio ali, o Moisés, que tem o nome de Moisés até hoje, o cestinho, né, de carregar as crianças. E ela colocou aquele cesto no rio. E mandou que Miriam ficasse vigiando até onde ia aquele cesto. Miriam era irmã de Moisés. E quando aquele cesto foi trafegando por aquele rio, a filha de Faraó estava se banhando um pouco mais à frente, junto com suas criadas. E quando ela viu aquele pecinho, aquele cestinho no mar, ela mandou que as meninas puxassem aquele cestinho. E ele foi trago à presença dela. Ela viu que era um bebê muito bonito. Ela gostou daquela criança. Ela falou assim: eu quero esse menino para mim, eu vou criar ele. E Miriam, como muito esperta, chegou, aproximou dela logo. Se a senhora quiser, eu posso arranjar uma ama de leite para amamentar essa criança para a senhora. Aí a filha do Faraó falou: não, eu quero sim. E pegou o menino e levou para a própria mãe de Moisés, cuidar dele e amamentar Moisés. E ela amamentou Moisés durante até o período de largar a amamentação. E Moisés é levado novamente para o palácio, onde ele é criado como rei, como príncipe. Moisés ele cresce longe do povo dele, longe da família dele, dos hebreus. Ele cresce como príncipe egípcio. E passado um tempo, Moisés ele descobre, depois que ele era hebreu também, e ele vê um egípcio maltratando o hebreu. E ele vai e mata aquele egípcio.
Logo depois ele tem outra discussão com o hebreu. E ele descobre que ele havia matado um egípcio. E começa a acusá-lo. Então Moisés foge. Moisés fugiu do Egito. Ele vai para o deserto. Moisés passa 40 anos no deserto. E ali ele conhece a sua esposa Zípora, filha de Jetro. E ele passa a cuidar do rebanho do seu sogro. Interessante que Moisés, ele praticamente se esquece do povo dele. Ele se esquece totalmente do povo dele. 40 anos. Não existe mais. Lá em Êxodo capítulo 3, de 1 a 12. Nós vamos ler Êxodo capítulo 3, de 1 a 12. Êxodo 3, de 1 a 12. Olha aqui. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para representar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Até aí tá bom. Deus aparece a Moisés depois de 40 anos. Talvez Moisés ele não tinha tanta intimidade com Deus, tanto é que Deus fala, eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Jacó, de Isaque, de Jacó. Deus chega para ele e se apresenta novamente, eu sou Deus, vai lá tirar o meu povo do Egito. E Moisés, por conta de uma palavra, de uma acusação que ele recebeu lá no passado, não, eu não vou. Moisés já não se achava capaz de ir tirar o povo daquele lugar. Mesmo Deus falando para ele, vá lá Moisés, tira o meu povo, livra o meu povo daquele lugar. Moisés falou assim, eu não sou capaz, eu não estou preparado para isso, eu não estou preparado para isso. Por quantas vezes, querido, Deus tem nos chamado, Deus tem nos comissionado a fazer algo no reino dele, e talvez nós falamos como Moisés, eu não estou preparado. Quem sou eu para ir naquele lugar? Quem sou eu para fazer isso, Senhor? Manda outro em meu lugar. Tem outras pessoas melhores do que eu, tem outras pessoas mais capazes do que eu.
Deus está falando com você. Deus está te chamando. Que nós podemos aprender com o coração de Jabes? Ensinar sobre buscar a presença de Deus. Bênção, proteção e direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nos mostra que se confiarmos no Senhor e dependermos totalmente dEle, podemos experimentar a sua maravilhosa graça, cuidado e provisão. Direção de Deus. Para onde você está indo? Por quantas vezes nós caminhamos na direção errada? Por quantas vezes nós relutamos em fazer o contrário daquilo que Deus nos pede para fazer? Você pede a direção a Deus e caminha na outra direção. Deus te manda fazer algo e você vai por outra direção. Não obedece. Não obedece à vontade de Deus. No livro de Atos 16, 6, você não precisa ler agora, você pode ler depois. O apóstolo Paulo estava se preparando para ir pregar em um lugar, Bitínia, e o Espírito Santo fala para ele: você não vai para lá, você vai para tal lugar agora. É para lá que eu quero que você vá agora. Deus sabe qual o propósito da sua vida. Deus sabe por que você tem que ir para tal lugar e não para o lugar que você quer ir. Existe propósito na nossa vida que nós precisamos aprender a confiar em Deus. A confiança no Senhor pode tornar realidade os pedidos feitos com fé. Somente quando você confia no Senhor, Ele vai tornar realidade aquilo que você tem pedido a Deus. Tiago 5,16 fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você tem orado com fé, com confiança, pedindo a Deus? Assim como Jabes, devemos também abandonar o passado, seguir em frente, orando com fé e confiando que Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20 a 21. Deus vai fazer muito mais além, querido, do que você pediu ou pensou, quando você anda debaixo da obediência a Deus. Nada pode mudar. Quando nós somos intimidados pelo inimigo, se não reagirmos com fé sobre quem nós somos, acreditarmos sobre a nossa identidade, nós somos uma presa muito fácil para ser vencida. O próprio Jesus foi tentado. Mateus 4:3 fala que Jesus foi tentado. Após ele jejuar 40 dias, 40 noites, ele estava com fome. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito. E lá Satanás falou assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava com fome. Jesus, com a própria palavra, está escrito também, Satanás: não tentará o Senhor vosso Deus. Por mais 3 vezes Satanás ele tentou Jesus novamente. Mas nós somos tentados todos os dias. Se você não souber quem é você, você vai ser facilmente presa fácil do diabo. Jesus sabia quem ele era, que ele era filho de Deus. Ele sabia qual era o destino e qual era o propósito dele. Deus tem um destino, um propósito para a sua vida também. Você é filho de Deus. Você é alguém especial que Deus criou. O inimigo sempre vai tentar. Sempre vai tentar sobre a sua vida. João 16:33 fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus fala: eu venci. Então você pode vencer também. Que ele venceu como homem. Ele venceu como alguém que estava aqui na terra caminhando juntamente com você. Eu venci, você também pode vencer. Outro exemplo que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. É sobre a história de Elias.
Elias de Tisbe, em Gileade. Ele disse ao rei Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por 3 anos não choveu em Israel. O povo de Israel, porque não andava na presença de Deus, Deus manda esse castigo. Ele manda que Elias fala assim: o povo não vai chover durante 3 anos sobre a terra. O povo precisa passar por isso. Por 3 anos não choveu sobre Israel. Mas Elias, ele foi sustentado durante esses 3 anos, muito bem sustentado. Ele foi sustentado por corvos, depois por uma viúva pobre, que logo depois seu filho ainda faleceu, e Elias orou e aquele filho ressuscitou. Elias, ele era um profeta que tinha um grande poder e andava na presença de Deus. Ele fazia coisas tremendas, ele fazia algo poderoso. Ele tinha um ministério poderoso. E durante aquele período de seca ainda, Elias comparece novamente à presença do rei Acabe. E o rei Acabe, um pouco já vendo todo o sofrimento do povo, aquela seca, tudo aquilo que estava acontecendo. E ele diz para Elias, lá em 1 Reis 18, 7, és tu o perturbador de Israel? Ele acusa Elias de ser o perturbador de Israel. Tudo aquilo que o povo estava passando, ele culpou Elias, porque o povo estava passando por aquilo ali. Em 1 Reis 18, 18, Elias diz com ousadia para o rei: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor, seguindo os Balaim. Então Elias retorna a palavra para o rei novamente: você que tem perturbado, você que tem prejudicado o povo, porque você não tem servido a Deus, você tem permitido que outros deuses, você fez aliança com outros deuses, para que o povo se afastasse do Deus verdadeiro. Então Elias faz mais uma vez com ousadia, ele fala assim: reúna todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, reúna os 400 profetas de Azira, e toda a nação de Israel leve ao Monte Carmelo, e lá nós vamos oferecer um holocausto ao Deus verdadeiro, e aquele que for verdadeiro vai responder com fogo. Faça isso. Então o rei manda chamar e reúne todo esse povo lá no Monte Carmelo. E ali Elias fala assim com os profetas de Baal e profetas de Balaim: monte aí o seu altar, faça o seu sacrifício ao seu Deus. E Elias ficou naquele lugar ali clamando, falando para o povo: grite mais alto, fale mais alto. Talvez o seu rei, o seu Deus está muito ocupado, talvez o seu Deus esteja em alguma audiência, talvez ele não está te ouvindo. Grite mais alto para ele. E aquele povo começou a retalhar o seu corpo, sangrando, jogando sangue sobre aquele lugar, e clamaram durante o dia inteiro, até o entardecer. E no final da noite, já quase, nada acontecia naquele lugar. Então Elias, ele monta o seu altar, e ele pede que os profetas lá de Baal fizessem buraco, valas em volta do seu altar. Mandou que jogasse água, joga bastante água, pode jogar água, joga de novo. Durante 3 vezes eles fizeram aquilo ali, jogaram bastante água naquele altar. E ele se ajoelha e coloca diante de Deus: Senhor, eu sei que Tu és Deus, mostra para esse povo quem Tu és. Desceu fogo do céu e lambeu toda aquela oferta. Toda aquela oferta foi lambida. E todos os profetas, os 850 profetas de Baal e de Balaim foram mortos naquele dia. Tudo foi provado naquele dia quem era o verdadeiro Deus. E foi realmente tremendo o poder de Deus se manifestando naquele lugar. Logo depois, no outro dia, Jezabel, mulher de Acabe, descobre que Elias tinha matado todos os seus profetas. E ela mandou mensagem para Elias: façam-me os deuses como lhe aprouver,
se amanhã, a esta mesma hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela ameaçou Elias. Ela lançou uma palavra de maldição e de destruição sobre a vida de Elias. E Elias, aquela palavra, destruiu o coração dele. Elias, por causa daquela palavra, ele fugiu. Talvez ele pudesse resistir como ele tinha feito outras vezes, mas simplesmente ele fugiu. Ele fugiu da presença daquele lugar. A palavra de Deus fala que os profetas de Baal voltaram novamente e continuaram fazendo a bagunça deles por muito tempo ainda. Porque Elias fugiu por causa de uma palavra. Quantas vezes, querido, você está tão bem no seu ministério, você está trabalhando, você está atuando, e vem uma pessoa, diz uma palavra e você para, você desiste de tudo aquilo que está fazendo. Estava lendo um livro do John Bevere, ele fala sobre quebrando as correntes da intimidação. E ele estava num seminário muito grande, pregando por vários dias naquele seminário. Ele havia pregado 3 ministrações já. Muitas pessoas estavam sendo curadas, transformadas, salvas naquele lugar. E no segundo dia que ele estava lá, no terceiro dia talvez, os líderes daquela igreja chegaram para ele. Falou, está sendo bênção e tal, mas pega mais leve. Você está pegando muito pesado. Você não pode falar isso para o povo. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. E limitou ele, intimidou ele a não fazer, senão ele tinha que parar. E naquela noite, quando ele pregou, nada aconteceu naquele lugar. Nenhuma pessoa se converteu. Ninguém foi mudado, ninguém foi transformado naquele lugar. Por causa de uma palavra. Ele foi para aquele lugar ouvindo aquilo que Deus colocou no coração dele para pregar para aquele povo. Mas os líderes falaram para ele outra coisa. E naquele dia ele preferiu ouvir os líderes, não a Deus. Quando nós deixamos de ouvir Deus e ouvir outras pessoas, você não vai prosperar. Você não vai avançar. Você não vai conseguir o objetivo que você tem para a sua vida quando você deixar de ouvir Deus. E John Bevere, quando chegou no hotel à noite, ele começou a perguntar para Deus, Deus, por quê? Por que não aconteceu nada nessa noite? Por que ninguém se converteu? A igreja estava cheia. Tinha muitas pessoas naquele lugar. O que houve? O que houve? Deus falou assim, porque você deixou de me ouvir. E foi intimidado por causa daqueles líderes. Você preferiu ouvir eles do que a mim. E por isso eu não pude fazer nada naquele lugar, naquela noite. Amados, muitas vezes nós temos tido medo de palavras que vêm de outras pessoas. E esquecemos que nosso Deus, Ele já decretou uma palavra para nós. 1 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 5:17 fala que Ele nos fez novo. Nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Você não é mais aquele derrotado, você não é mais daquela pessoa fracote, aquela pessoa que tinha sucesso, não tem mais. Se Deus é contigo, você vai continuar prosperando. Precisamos de tomar atitude, baseado naquilo que Deus diz que nós somos. Ainda ilustrando um pouco mais sobre essa questão de ouvir a palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês a história de Gideão. Está lá em Juízes, capítulo 6. Gideão era da tribo de Manassés. O povo de Israel, mais uma vez, por desobediência a Deus, eles caminhavam à mercê dos seus inimigos. Os amalequitas e os midianitas cercavam o povo o tempo todo. Tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles colhiam, eram roubados pelos midianitas. Eles não obtinham muito sucesso naquilo que eles faziam. Quase toda a colheita deles era roubada pelos midianitas. Eles não tinham muito o que fazer.
Então o povo estava ali, já havia mais de 7 anos que eles estavam sofrendo aquela perseguição. E Gideão estava no lagar, malhando trigo. Talvez nem todos conheçam a agricultura, mas quando eu falo em lagar, lagar é o lugar de você botar o vinho para curtir, não malhar trigo. Mas por conta do medo, que eles não podiam fazer aquilo ao ar livre, ele tinha que se esconder, ele estava no lagar, malhando trigo. E ali amedrontado, malhando trigo naquele lugar, o anjo chega para Gideão e diz o seguinte: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. E Gideão responde: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E olha que o nome de Gideão significa destruidor, guerreiro, poderoso e lenhador. Esse era o nome de Gideão. Mas ele fala: ah, Senhor, eu não posso. Deus falou para ele: vá, liberte o meu povo, homem valente. Deus sabia quem era Gideão, e ele fala: vá, homem valente. Mas assim mesmo, ele preferiu ouvir a voz do seu coração, a voz do inimigo que soprava no ouvido dele, que ele não era capaz. Eles estavam sendo oprimidos por algum tempo pelos inimigos, e ele achou que ele não era capaz de poder livrar o povo dele. Mais uma vez nós vemos alguém que, por conta da intimidação do inimigo, queria ficar no anonimato. Graças a Deus ele não ficou. A palavra de Deus fala que Gideão, ele aceita o desafio depois de algumas provas, e ele consegue vencer um midianita com 300 soldados. Interessante que Israel viveu 40 anos em paz depois disso. Gideão foi o 5º juiz de Israel. 40 anos Israel viveu em paz, até a morte de Gideão. E depois voltou novamente, tempos de fracasso. Faz toda a diferença, querido, quando você obedece a Deus. Faz toda a diferença quando você realmente consegue ouvir a voz de Deus. No livro de Apocalipse tem vários textos, no capítulo 2, 29, capítulo 3, 6, 13. Quando ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Quantas vezes nós estamos fechando o nosso coração, estamos endurecendo o nosso coração para Deus. Deus, Ele está falando para você. Nós temos um tempo que as pessoas às vezes ficam acusando: não existe mais profecia, Deus não fala. Mas Deus está falando o tempo todo. O Espírito Santo está falando à igreja o tempo todo. Nós que muitas vezes estamos frios, estamos fechados, não queremos ouvir a Deus muitas vezes. Deus fez de você uma nova criatura. Você tem uma nova identidade hoje. Jesus veio para mudar a sua história, transformar o seu passado de perdedor para vencedor. Jabes teve a sua história mudada e aprendeu através da sua dor a buscar a Deus. Eu não sei qual tem sido o seu sofrimento. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos fazer. 1 Pedro capítulo 1, 2, 9 fala que: porém vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o título que está sobre a sua vida, querido. Esse é o título que Deus colocou para você. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1 e 6, ele diz o seguinte para Timóteo: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha a viva chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e domínio próprio. Nós estamos terminando, eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui. Mas eu gostaria que você perguntasse para Deus: Deus, o que eu parei na minha vida que eu preciso de mudança? Que eu preciso retomar novamente? Você pode recomeçar, querido. Você pode recomeçar e ser quem você é realmente. Não aceita a intimidação do inimigo sobre a sua vida. Não aceita palavras de destruição, de morte sobre a sua vida, sobre quem você é. Porque Deus te escolheu para ser príncipe, para ser sacerdote, para ser discípulo dele. Você é alguém que Deus escolheu para um propósito muito maior do que aquilo que você tem vivido. Deixa Deus te usar. Você pode mudar a sua casa. Você pode mudar a sua cidade, seu trabalho. Assim como Esther, que foi colocada naquele rei como rainha, Deus tinha um propósito para a vida dela. Eu não sei onde você tem se colocado hoje, talvez como professora, como vendedor, como empresário. Não sei qual tem sido a sua função na sociedade. Mas deixa Deus falar para você no seu coração. Qual o propósito da sua vida? O que Ele quer com você naquele lugar? O que Ele quer com você na sua casa? Talvez você se tornou pai agora. Como pai, qual o propósito de Deus para a sua vida como pai? Qual o legado que você quer deixar para a sua família? Para a sua casa? Deus tem algo novo para a sua vida. Deus está te chamando hoje para ser um discípulo dele. Deus está te chamando hoje para ser um sacerdote. Deus está te chamando hoje para ser um profeta. Deus está te chamando hoje para ser um intercessor. Deus está te chamando hoje para ser alguém que vai discipular, que vai pregar a palavra dele para outras pessoas, que vai ser aquele que ele escolheu. Você pode mudar a sua história hoje. Você pode mudar a sua vida hoje, porque Deus ele quer escrever uma nova história para a sua vida. Assim como Ele escreveu na história de Jabes, na vida de Jabes. Assim como Ele mudou o destino do povo de Israel através de Gideão. Você vai permanecer lutando, desistindo daquilo que Deus tem para você? Hoje é dia de mudança.